Fala galera! Bom gente, olha só, tem sido cada vez mais comum alguns pacientes aparecerem no nosso consultório com um exame de ferritina elevado. Você sabe para que serve? E inclusive, você sabe por que tem sido cada vez mais comum essa ferritina elevada nos nossos pacientes? Veja só, por exemplo, esse caso clínico que eu trouxe para vocês hoje que está aparecendo aí na tela. Por exemplo, esse paciente é um paciente com 33 anos, que chegou ao consultório pela primeira vez com 29% de gordura. Como vocês estão vendo aí, o nível de ferritina dele estava 468 e depois de algumas condutas, depois de um processo de emagrecimento e de reduzir os processos inflamatórios, ele reduziu para 311,7. Além disso, vocês podem observar também que esse paciente tinha uma insulina de 12,6, uma glicemia de 98 com um HOMA-IR de 3.0, ou seja, sugerindo já um quadro aqui de resistência insulínica, né? E logo depois, após essa conduta, ele ficou aqui com uma glicemia de 73.6, 6.1 de insulina e um HOMA-IR de 1.2, né? Sugerindo que ele melhorou muito a sua sensibilidade insulínica. Mas bom, vamos falar primeiramente da ferritina. Olha só, primeiramente a ferritina, ela é uma proteína, né, que tem por função o armazenamento do ferro, que como vocês sabem, é um elemento essencial para o nosso corpo. É um componente-chave, por exemplo, para o transporte e armazenagem das moléculas de oxigênio na hemoglobina e na mioglobina, e de muitas outras enzimas também que catalisam algumas reações de óxido-redução. Então, já que o ferro é tão importante assim, quem armazena, né, esse ferro também tem uma grande importância, concordam? Então, se a ferritina é tão essencial assim, será que quanto mais ferritina melhor? Não é bem assim, se acalme. Olha só, imagina que se a ferritina armazena o ferro e eu ter esse nível dessa proteína elevada, significa que esse ferro ele não está podendo ser utilizado. Mas vocês acabaram de saber que eu preciso dele para o meu organismo trabalhar bem. Logo, se ela está acima do recomendado, essa ferritina vai ser um indicador negativo, um parâmetro não muito bom. Inclusive, pode até levar o teu paciente a uma possível anemia. E existem diversos mecanismos responsáveis pelas alterações de ferritina. Seja, por exemplo, a sua baixa, por exemplo, através de uma anemia ferropriva, uma ferritina abaixo de 30, ou, por exemplo, pelo seu aumento, através de uma hemocromatose ou alguns tipos de neoplasia, como, por exemplo, a neoplasia de pulmão. Só que, atualmente, esse principal aumento da ocorrência dessa ferritina elevada tem sido o aumento da inflamação gerada pelo excesso de gordura corporal. Mas qual será a relação da inflamação, da obesidade com o aumento de ferritina? Então, existe um hormônio chamado de hepcidina. Esse hormônio é quem coordena, né, o uso dos estoques de ferro no nosso corpo. É como se fosse, gente, um porteiro, permitindo a saída ou não, né, desse mineral das células para a corrente sanguínea. Esse hormônio é um hormônio produzido pelos hepatócitos, pelas células do fígado, e também por outras células teciduais, como por exemplo as células de gordura, né, através do processo inflamatório. Então, quanto maior a inflamação, maior a produção de hepcidina pelas células do tecido adiposo. E por muitas vezes, não só pessoas com obesidade, mas pessoas, por exemplo, com alta quantidade de gordura, por exemplo, na região abdominal. Tá, Daniel, mas o que é que isso tem a ver com os níveis de ferritina? Acompanhe aqui esse exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, olha só, aqui temos uma pessoa com excesso de peso ou com obesidade, né? E a gente sabe que a obesidade, ela tem uma característica de inflamação de baixo grau. E essa inflamação no tecido adiposo leva à produção de algumas citocinas pró-inflamatórias, entre TNF-alfa e IL-6. Por exemplo, esse próprio IL-6, né, a interleucina 6, vai levar ao aumento de um hormônio chamado hepcidina, como eu mostrei para vocês. E com o aumento desse hormônio, gente, o que é que vai acontecer? Uma diminuição da disponibilidade de ferro, né? Já que vai haver mais porteiros barrando a saída desse mineral para a corrente sanguínea. Logo, vai haver mais acúmulo e armazenamento do ferro dentro das células. Consequentemente, o ferro ele não pode ficar solto. Então vai haver um aumento de quem? Da ferritina. Isso pode levar até mesmo a uma redução do ferro sérico e, com o passar do tempo, aparecimento de algumas anemias por deficiência de ferro no teu paciente. Então, gente, estratégias para reduzir a inflamação, como por exemplo, cuidado do intestino do teu paciente, com adequação de fibras, de probióticos, reduzir o percentual de gordura do teu paciente, estimular o emagrecimento, exercício físico, que é um potente anti-inflamatório, né, tanto pela diminuição da expressão de alguns receptores Toll-like, como o aumento de citocinas anti-inflamatórias, o uso de alguns fitoquímicos, como a curcumina, por exemplo,
Uso, por exemplo, de vitaminas, adequação de vitaminas, de minerais, garantir uma capacidade antioxidante boa do teu paciente, uso de ômega 3 de forma crônica, consumo de gorduras anti-inflamatórias. Além disso, redução de gordura saturada, que tem uma capacidade pró-inflamatória, são sugestões que eu te dou para reduzir o quadro inflamatório do teu paciente e reduzir os níveis de ferritina também do teu paciente, como foi reduzido desse paciente que eu mostrei aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da explicação. Beijo do Nutri e até o próximo vídeo.